Olá, eu sou Francine de Barros, eu sou gerente de projetos e processo e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós vamos falar sobre vários aspectos da profissionalização e uma delas é de inteligência artificial que entrou no nosso mundo aí. Professor João Fidalgo, prazer imenso aqui em tê-lo aqui. Prazer é meu, Kendi. Agradeço pelo convite. Estou à disposição. Ô João, você está ministrando agora uns cursos fantásticos aí, que envolvem a área gráfica. Sim. E também a área da inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos internautas como que foi a sua curiosidade em pesquisar e o impacto que isso está trazendo nos dias de hoje. Olha, Kendi, primeiro, essa questão da inteligência é antiga. Tem duas datas importantes ali. Uma é 1956 e a outra 1964. Em 56, um cientista chamado John McCarthy desenvolveu uma linguagem de programação que deu base para tudo que a gente está vendo hoje em dia. E em 64, um outro cientista chamado Joseph Weizenbaum, não sei se a pronúncia está correta, me desculpe, tá? Ele fez um programa que era capaz de manter uma conversa com um ser humano de uma forma quase como o ChatGPT que a gente está vendo hoje em dia. Entendi. Então, era pessoas além do seu tempo, muito além, não é? Então, o que parece, a impressão que eu tenho é que a gente como usuário, porque eu sou um usuário de inteligência artificial, eu não desenvolvo, tá? Certo. A gente usa coisas que não são tão novidade assim para algumas empresas. Ok, tá. Então é um negócio assim bem bacana. E antes que alguém fique muito preocupado, eu vou dizer, a inteligência não vai simplesmente chegar e tirar o seu emprego, não é nem por aí. Exatamente, é verdade. Porque tem gente morrendo de medo disso, viu? Mas não é por aí, viu? É verdade. Teve um filme, se não me engano, da década de 90, que o Spielberg fez, que é o Inteligência Artificial. O pessoal não entendeu direito também, ainda estava no começo. Mas aí começou a parte de realidade virtual, e aí você vê que eu trabalhei muitos anos na área de atendimento a cliente. A gente usava aquela unidade de resposta audível, que é a URA, que ela tinha uma inteligência, mas que juntava lá as palavras, os números para dar saldo, essas coisas assim, e os bancos acabaram pegando, E tinha alguns atendimentos automáticos também, mas aquele Disque 1, Disque 2 tal, não era inteligente, era só distribuidor. É um robozinho, né? Um robozinho, isso. Mas aí você vê aí o BIA, que é o Bradesco Inteligência Artificial, bancos, quem diria que todo mundo achava assim, os bancos físicos, a estrutura física deles, quanto mais ostentava, mais tinha valor. É verdade. Então, sempre o Bradesco foi o primeiro, depois quando o Itaú comprou o Unibanco, acabou ficando o primeiro, mas a gente vê que um banco que não tem agência nenhuma, que é o Nubank, ultrapassou os dois. Banco Inter também. Isso, exatamente. Então, o mundo mudou bastante e a parte da digitalização entrou para valer, e a inteligência artificial também, Também. O que você explica no seu curso lá, João? Olha, o curso, bom, inicialmente eu comecei com palestras, Ok. Inclusive nós temos uma amiga em comum, que é a Regiane, Isso. Estive lá com a Regiane e a gente apresentou uma série de questões interessantes, até para dar uma desmistificada, o pessoal perde um pouco de medo, Então existem várias plataformas ou ferramentas de inteligência artificial para ajudar na geração de imagem. Algumas são gratuitas, outras já são pagas. Certo. As que são pagas, eu já vou dizer, o resultado é muito melhor. Sim, muito melhor. O outro é uma degustação, Apesar que assim, você tem resultados bons se você souber conversar com a ferramenta. Porque eu acho que o grande mote é saber pedir. Então vou te dar um exemplo rapidinho, tá? Você chega para a inteligência e você tem lá uma tecnologia chamada Text to Image que você escreve. Então primeiro você fala assim, o que é, por exemplo, um homem? Se eu só colocar homem e apertar Enter, ela coloca qualquer homem lá. Mas se eu disser que é um homem de 50 anos, barba cerrada, usando uma camisa azul,
eu já estou dando mais informação. Então eu já disse o que é e como se apresenta. Tipo de sapato, Isso estatura. mesmo. Aí você vai dizer onde ele está. Ele está numa cafeteria. Opa, então a inteligência tem um ambiente. Ela vai montar esse ambiente. Numa cafeteria com os braços apoiados sobre a mesa, aí entre parênteses, enquanto o seu café esfria. Você pode com um ponto, depois uma nova informação. Ao fundo, frequentadores numa imagem de segundo plano desfocada. Você traçou todo um panorama. Ela vai chegar bem próximo daquilo que você estava imaginando. Exato. Então a questão é saber pedir para a ferramenta. Sim. Tá? Ela não é senciente. Ela não vai chegar e fazer o que ela quer simplesmente. Tá? E está conectada à internet. Então ela usa referências que já existem na internet para, com base no seu texto, ela montar uma imagem. Mas é como se você tivesse um profissional lá que você tivesse que falar para ele. É isso aí. Quanto mais detalhes você der, mais próximo do que você está pedindo. É exatamente isso. Então a gente tem que pensar que é como se você estivesse perguntando para uma pessoa, um profissional ali, o que ele faria, né? Interessante. Você vê isso, o cinema está usando muito aí, né? Sim, a todas as áreas. Música, cinema, a minha parte, que é a área gráfica, está usando para geração de imagens. Isso tem tudo. Perfeito. A gente está conversando aqui e o Google está escutando, não está? Está escutando. A gente fala muito em bicicleta, daqui a pouco começa a aparecer no seu feed de bicicleta. Então, nossa, eu achei interessante, a primeira vez quando eu peguei uma Alexia, eu peguei e falei, deixa eu testar. Alexia, toque Ennio Morricone. Não tinha. Não? No outro dia já tinha. Já achou? Já tinha todo o acervo, ou seja, ela está vendo assim, customizando os seus gostos, para a hora que você pedir, né, já ter aquilo lá. Muito interessante. Ela cria uma Mas é o Big Brother, né? Nós estamos sendo vigiados o tempo todo aí. Né? Você vai ter sempre a tecnologia sendo usada pelos dois lados, vamos colocar assim, né? Exatamente. Eu acompanho de vez em quando a questão militar. Eu estava vendo uma reportagem que os caras soltaram um drone para sobrevoar uma zona de conflito e tiraram todas as travas dele. Então ele identificou que para eles são inimigos e ele abateu. Isso preocupa. É verdade. Isso preocupa, mas a gente tem que fazer o quê, né? Se você está sempre falando só sobre isso, na cabeça das pessoas só tem desgraça, né? É verdade. Então a gente tem que colocar também que existe um lado bacana que pode te ajudar no seu trabalho, né? No caso, para gerar imagens, né? E não ficar tanto... Infelizmente isso acontece, mas a gente tem que focar mais a parte positiva. Que eu tenho é que assim, com o uso dessas ferramentas aí, o pessoal está lendo menos livros. Nossa, aí você chegou num ponto... Né? Então, isso daí é meio complicado. Eu ainda procuro ler meia hora por dia, leitura veloz. Todos os dias dá uns 50 livros por ano. Maravilha. Né? Mas aí, uma vez até falaram, não é pouco. Não, 10 anos são 500 livros, né? É bastante, bastante. É bastante. O ChatGPT, a molecada está usando para fazer trabalho escolar. Pois é. Não é? Só que muitas vezes é aquele copia e cola só, né? É um copiar e colar mais refinado. O ideal seria reter a informação. Na nossa área gráfica, livro infantil, você fala assim, ChatGPT, construa uma história infantil com esses personagens, a relação deles é esse, ele constrói a história. Aí você vai em outra inteligência, pede para gerar a imagem de personagens, o pessoal junta e faz um e-book. Então assim, tem esse lado também. Tá? A parte de geração de imagens. Fala o nome de um desenhista brasileiro bom pra caramba. Maurício de Souza. Não tinha um cara aqui, não tinha? Agora há pouco? Tinha um Valmir Santos. Isso, Valmir Santos. Isso. Esse homem, ele usa a inteligência natural. Exato. Ele desenha muito bem. A inteligência artificial pode, inclusive, aproveitar o estilo dele. Você coloca lá, desenhar, por exemplo, super-herói com estilo Valmir. Ok, ela vai buscar os estilos. Se eles estiverem, os trabalhos dele na internet. Quanto mais o banco de dados tiver, mais ela dá um resultado melhor. E na música, como é que funciona? Então, na música não é bem a minha área. Certo. Mas às vezes eu dou umas esbarradas também por aí. Certo. Eu sou um tocador profissional de violão amador. Então, às vezes eu converso com o pessoal... Mas você fala algumas... dá um
ritmo. Você dá um ritmo, você pode fazer com a boca, tan, 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 e o negócio começa. Você fala, põe bateria, fala, põe aqui uma guitarra, e o negócio vai montando. Não fica bom, né? Igual um natural. Como um profissional você... que vai operar, mas você já vê que tem uma coisa ali que você consegue mexer. Um mínimo de noção de música. Não, tomara que o que talvez deve acontecer assim, os melhores talentos irão buscar uma forma de potencializar aquilo, né, para as carreiras. E vai continuar tendo aquelas pessoas medíocres que vão só se aproveitar para tirar nota, para passar alguma coisa, né, ou para passar numa entrevista de emprego, mas que também não vão ter relevância depois. Né? Mas é sempre assim, né? Todas as áreas, né? Na área gráfica, quando chegou o computador, o pessoal do linotipo ficou assustado, ficou revoltado. Alguns deixaram a área gráfica de lado, outros se adaptaram. Então, você tem uma tecnologia nova, gera um pouco de assombro, de resistência. É verdade. Mas aí, você vê, quando inventaram a televisão, falaram que o rádio ia morrer. E o rádio? Mas não, o rádio... Tinha época que as pessoas só tinham uma televisão dentro de casa, mas tinha rádio no carro, tinha o rádio relógio e tinha o rádio normal, né, também, né, então. E quando a TV a cores chegou no Brasil em 1972, até tive um vizinho da roça, ele falou assim para mim, o que falta inventar? Eu falei assim, um dia o rádio será a cores, mas era brincadeira mesmo. E é verdade. Hoje o rádio é a cores. É verdade. Você vê como... Eu não tinha pensado nisso. Como que as coisas, né? Tem coisas assim que às vezes para a época é inimaginável, mas depois ele... Você está assistindo o pessoal da rádio no YouTube. Exatamente, Né? Antes era assim, a rádio você só escutava a voz, você não sabia se a pessoa era bonita, se era feia, não sei o que. Hoje você vê a pessoa normal, né? Como se fosse uma TV, tudo mudou, né? É verdade. E o modo de ensinar também está mudando bastante, né? O modo de... eu acho que... O professor se comunica com os seus alunos. Acho que você tem que estar atualizado com o que as novas gerações estão fazendo, né? Para onde elas estão olhando. Mas tem coisas que eu acho que não muda, é a atenção, é você preparar bem a sua aula, é você trabalhar com mini projetos para que a pessoa vá se desenvolvendo e traçar objetivos. Eu acho que esse é o basicão, né? Porque tem muita coisa acontecendo em sala de aula hoje que é reflexo do que acontece no geral, né? Exatamente, é verdade. Então as pessoas muitas vezes não têm atenção, não existe um fato, o que importa é a opinião, e não é bem assim, né? Então, se você conseguir traçar um caminho para os seus alunos, se eles confiarem em você, e você realmente for um professor comprometido, eu acredito que os resultados vão ser bons. Agora, se você largar a mão, né, cada um faz o que quer, aprende o que quer, não vai dar certo. Você não vai formar ninguém. Exato. Você não forma, mas você ajuda no direcionamento. Né? Sem dúvida. A gente vê em muitas situações, eu trabalhei em escolas de computação gráfica e muitos formandos de algumas universidades na área de arte buscavam a gente porque não conseguiam entender o que era para fazer no mercado. Um exemplo, um trabalho que foi relatado é que o professor falou assim, vamos fazer um cartão de visitas. Ah, legal, professor, que bacana. Vamos usar quantas cores? Ah, eu quero 4, eu quero 8 cores. 8 cores. Isso é proibitivo, vai ficar caro demais. Você não usa 8 cores no cartão. Então, às vezes tem que trazer esse pessoal um pouco mais para a realidade de mercado. Sim. Não, o visual tem que ser interessante, não pode ser letra muito pequena. Né? Eu já não enxergo, por exemplo, o corpo 10. Exato. Né? Então tem que ter... eu acho que assim, as pessoas hoje quando vão bolar alguma coisa para o mercado, eles têm que também se posicionar do outro lado. Como se fosse o olhar do cliente, né? Ter empatia. Se fosse eu recebendo esse cartão aqui, é o que eu mudaria, né? Isso mesmo, isso aí. Legal. Tá bom. Ô João, e como é que o pessoal faz para acessar teu curso? Olha, os cursos, eles estão numa plataforma que é da escola NFT. Ok. Uma escola aqui da Barra Funda. Tá. Então o pessoal pode entrar aí no nft.com.br, né? Faz uma assinatura, os cursos estão lá. E com relação às palestras, eu estou à disposição para palestrar em universidades, empresas. Né? Okay. A gente fez agora há pouco na Anhanguera,
E, inclusive, a palestra serviu até como complemento para os alunos, em termos de carga horária, em termos de complemento mesmo, na parte disciplinar, foi bem interessante. Não, mas você tem conteúdo relevante, viu? Eu agradeço pela oportunidade. Tá, e volte outras vezes também. Tá? Tá? Só me chamar. Você quer deixar o teu contato aqui? Assim, olha, meu Instagram é uptype, type com Y, _ treinamentos. Perfeito. Tá bom? É isso aí. João, gratidão, viu? Muito obrigado. Valeu. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico professor João Fidalgo, que tem aquela linguagem certa, né, de comunicação, né? Por isso que ele é sempre admirado pelos alunos, né? Os agradecimentos a Regiane Dutra Vronovski, né, pela indicação, e nós então finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.